conhecimento das pessoas, os livros que a gente lê, e a gente tem lido aí Mais Esperto que o Diabo. Então, agora a gente vai fazer aqui o nosso encontro semanal, toda terça-feira, às 7 da noite, nós fazemos esse encontro. E vocês estão tendo a honra aí de participar hoje. Olha, não é para muitos. Geralmente a gente faz com quem está no grupo. E hoje a gente abriu aí para geral. Não é isso, doutora? Exatamente. Gente, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos. O nosso terceiro encontro, né? Desse livro, sim. Do livro Ó, Mais Esperto que o Diabo. Hoje a gente vai abordar o capítulo 7, 8 e 9, tá? E aqui a gente está abrindo hoje para o Instagram para vocês saberem, né, como que é o nosso encontro por dentro, como que funciona, como que é a dinâmica. Nós temos aqui nossos coleguinhas. Dá oi para cá, dá tchauzinho, gente. Olha. E aí a gente vai deixar aqui também para você ficar à vontade para poder entrar também na live, aqui na gente no Meet, se quiser participar também. Bota aqui, acho que você tem um link aí com você, Rogério? Da live? Sim. Isso. Áudio. Dá para ouvir os dois de um áudio só, viu? Vou mandar aqui no grupo. Oi. Vamos aqui. Eu que vou começar hoje, né? É isso. Capítulo 7, hoje, ele fala semente do medo, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção no capítulo foi essa parte aqui. Primeiro, que ele fala assim, por que nós, seres humanos, não estamos para a inteligência limitante? Seu áudio está aberto, Lívia? E tá aqui pela live só. Ah, tá. Não, pela chamada. Quem melhora? Ah, tá, beleza. Que ele fala assim, por que nós, seres humanos, não achamos o caminho para a inteligência infinita antes? Aí ele coloca, sua mente atrai aquilo que ela mais enfatiza. Eu acho isso muito legal, que ele depois vai destrinchando melhor, e ele coloca também numa outra pergunta, quando ele fala assim, se a força do ritmo hipnótico não é voluntariamente aplicada para se conseguir fins determinados, ela pode ser um grande perigo? E aí ele coloca uma informação bem legal, que ela complementa esse que a mente atrai aquilo que ela enfatiza, que é, a natureza estabelece um ritmo definido para cada ambiente, e tudo dentro desse ritmo é forçado a entrar em sua frequência. O homem sozinho possui o poder de estabelecer o seu próprio ritmo de pensamento, considerando que ele exercita esse privilégio antes de o ritmo hipnótico ter forçado sobre ele as influências do seu ambiente. Então, aqui, ele deixa bem definido que, assim, até esses dias o próprio Águia colocou lá no nosso grupo sobre a influência do ambiente, né, sobre a gente, e aqui ele fala, por quê? Porque além de ser a natureza fazendo o papel dela, né, o ambiente ele vai determinar a frequência com a qual a gente vai ter os nossos pensamentos. E assim, são tudo informações que vão se completando à medida que a gente vai lendo, né? A gente teve a informação lá no Poder, no Milagre da Manhã, a gente ouvia muito ele falar muito sobre essa parte de você fazer toda a rotina do Milagre da Manhã, você fazer num outro ambiente, você criar um ambiente para isso, que é o quê? É para você entrar na frequência que você deseja atrair aquilo que você quer para você. Porque se você continuar na mesma frequência, você continuar no mesmo quarto, no mesmo ambiente que você está fazendo as suas coisas, você não vai entrar na frequência do que você quer de verdade, do que você pretende atrair para você, né? E o ambiente faz toda a diferença nesse sentido.
Aí ele coloca aqui, cada indivíduo possui o seu próprio ritmo de pensamento? Sim, ele reforça, porque eu tenho um ritmo de pensamento diferente do de vocês, porque o meu ambiente é diferenciado de vocês, né? E isso influencia para todas as coisas na nossa vida, todas as nossas decisões e tudo aquilo que a gente vai adquirir ao longo da vida, né? Isso também explica por que as pessoas que começam a se tornar bem-sucedidas em qualquer tarefa acham que o sucesso multiplica com muito menos esforço conforme a passagem do tempo. Todas as pessoas bem-sucedidas, elas usam o ritmo hipnótico a favor delas, né? Que é no próprio outro, quando ele fala isso, é em relação a uma pergunta que ele faz assim, o ritmo hipnótico, por acaso, é algo que se parece com um ímã que atrai coisas que possuem uma afinidade magnética? Sim. E quando a gente entra numa frequência para poder atrair o que a gente quer, de fato, isso vai vir até a gente. E no outro capítulo ele fala que quando a gente começa a fazer um hábito em determinada frequência, a gente vai fazendo ali com uma rotina, ele vai entrando nessa frequência, e essa frequência funciona como uma teia. E aí entra nesse ritmo hipnótico que a gente acaba não conseguindo ver, né? Inconscientemente a gente não vê. E aí a última pergunta, uma das últimas perguntas que ele faz sobre isso para o diabo é, em outras palavras, se eu sei o que eu quero da vida, peço deliberadamente e apoio o meu pedido com total consciência e desejo pagar o preço que a vida cobrar para conseguir o que quero, e ainda recuso a aceitar qualquer substituto, a lei do ritmo hipnótico tomará conta dos meus desejos e me ajudará, pelos meios lógicos e naturais, a transformar esses desejos em realidade física? Isso é verdade? O diabo responde. Isso descreve a forma como a lei trabalha. Então, aqui ele já está dando uma dica, e que eu gostaria de trazer aqui para a gente, que o ritmo hipnótico, no outro capítulo, algumas pessoas podem ter aquela impressão de que é uma coisa ruim, porque é a gente trabalhar dentro de um hábito que a gente vai chegar e não vai ter controle, né? E a gente vai entrar num ritmo, e a gente às vezes acha que quando a gente entra num ritmo, se não é bom para a gente, vai ser nocivo. Mas não, se aqui a gente entra num ritmo, se a gente sabe exatamente o que quer, que é como ele vai abordar nos próximos capítulos, como a gente definir o que a gente quer. A gente colocar a nossa energia ali, a gente colocar os nossos pensamentos dentro daquela frequência para atrair o que a gente quer, o ritmo hipnótico vai funcionar como um imã, sim. A gente vai acabar tendo todas as ações em cima daquilo que a gente deseja. E aí, quando a gente vê, essa lei do ritmo hipnótico vai funcionar a nosso favor. E aí ele pergunta, você quer dizer que existe um método definido pelo qual o ritmo hipnótico pode ser utilizado para servir em vez de destruir? Porque como a gente tem essa ideia de, como ele coloca, que o ritmo hipnótico pode levar à alienação, a gente pode usar o ritmo hipnótico, sim, para poder nos ajudar a prosperar na vida, ou a sermos felizes, depende de como a gente vê. E ele fala exatamente o que eu quero dizer, e ele diz 7 princípios pelos quais ele vai destrinchar, a partir de agora no livro, como que a gente consegue utilizar a lei do ritmo hipnótico ao nosso favor. Isso foi o que mais me chamou a atenção nesse capítulo. Alguém tem mais alguma coisa aí que vocês gostaram? Isso aí foi de boa para mim. Desmute-se, Ranjo, aqui no meeting para poder falar alguma coisa. Ó, se ele não desmutar só você, dá para ouvir ele pela outra live, tá? Alguém gostaria de falar sobre esse pedacinho? Ou algum outro pedacinho também, né? Também serve. Se alguém viu alguma outra ideia. Esse pedaço é do capítulo 7, né, Jennifer? Eu ouvi que, cara, esse livro, ele, no começo, eu ia fazer uma brincadeira, mas ela é séria.
tem um pessoal que fala assim, no começo parece que é complicado. Quando você chega no fim, você acha que está no começo, sabe? Como se todo fosse, mas não é. Basicamente, para quem está assistindo a gente agora e resumindo para quem está aqui no encontro, Mais Esperto que o Diabo é um livro de Napoleão Hill, onde ele entrevista o próprio diabo. Ele faz ali perguntas para o diabo para tentar extrair dele alguns segredos que ele usa para, de alguma forma, destruir a humanidade. Seja financeiramente, seja espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, no geral. Então, ele acaba, de alguma forma, conseguindo essa entrevista exclusiva com o diabo e ele faz todas as perguntas que ele quer. E o diabo garante que vai responder todas as perguntas com uma condição. E a condição é bem simples. A condição é que sempre que ele for se dirigir ao diabo, ele se dirija como majestade. Então, quando o Napoleão Hill vai fazer uma pergunta para o diabo, ele diz, então, Vossa Majestade, eu queria saber sobre isso, isso e isso. E o livro, ele é basicamente assim. Ele começa fazendo uma introdução básica, mas dali do segundo capítulo em diante, é só esses questionamentos. E por que isso é importante para a gente? E eu estou dando essa base aqui para dizer um pouquinho sobre o que eu entendi do capítulo 8 e 9. Vou falar um pouquinho dos dois. Imagina que você está numa guerra e você tem antecipadamente a estratégia do seu inimigo. Você já sabe por onde seu inimigo vai atacar, quais armas ele vai usar, por onde ele vai vir. Você já tem esse material na sua mão. Gente, isso dá uma vantagem gigantesca para você numa guerra. Você sabe por onde seu inimigo vai vir, quantas pessoas estão ali a favor do seu inimigo, você consegue se preparar antes. E é exatamente essa a primícia do livro. O Napoleão Hill faz perguntas de alguma forma intuitiva ali para provocar o diabo, para ele responder as perguntas que afligem a humanidade no geral. Um conceito muito importante que eu tenho que dizer aqui é que o Napoleão Hill, a missão da vida dele foi descobrir o segredo para ficar rico. Ou seja, desde lá, quando ele começou a escrever, o intuito dele era entrevistar outras pessoas e saberem os pontos positivos e os negativos, que elas fizeram para dar certo, que fizeram para dar errado. E Rockefeller, o rapaz lá da Ford, Henry Ford, foram pessoas que esse cara ele entrevistou e coletou ali dados. Então, ele escreveu aí esse livro. Beleza. Falando sobre isso, eu percebi aqui nessa pequena pergunta que ele faz aqui para o diabo no capítulo 8, ele faz assim, o princípio da definição de propósito é algo com que alguém deve nascer ou algo que pode ser adquirido. Esse capítulo, o título dele é Propósito Definido. E por que essa pergunta me chamou a atenção? A gente já leu Milagre da Manhã, O Poder da Autorresponsabilidade, e agora a gente está no mais Esperto que o Diabo. Gente, eu não sei se é o destino, se é o universo, a energia, se é Deus, eu não sei o que é. Mas eu consegui perceber desses 3 livros que a gente leu até agora, e com algumas experiências pessoais minhas, que quando uma pessoa ela define uma coisa, é quase impossível aquilo dar errado. Vou dar um exemplo bem simples e todo mundo aqui, quem discordar, por favor, abre o microfone aí e comenta. Mas acho que 90% das pessoas que estão aqui têm TikTok, certo? Quem tem TikTok aí, fala eu para eu ouvir. Eu. O Gabriel provavelmente também tem. A Aline provavelmente está de pijama. Ou, quer dizer, também tem. Eu tenho. Então é quase 100%. Mas por que eu falei sobre isso? Gente, o TikTok tem muita gente, mas muita gente que usa. As pessoas que usam para entretenimento, elas não postam vídeo. Eu mesmo, eu tenho lá o TikTok, eu posto alguns tipos de vídeo, mas a maioria é para ver. Só que se você pegar perfis de pessoas que têm muitos seguidores, é específico
Se ela fala de saúde, só tem saúde no TikTok dela. Se ela fala de pegadinha, só tem pegadinha. O que isso quer dizer? E o que eu entendo com essa pergunta que o Rio fez para o diabo? Quando você tem um propósito definido, quando você pega ali uma meta, quanto mais firme você bater sobre essa meta, maior a chance de você ter um resultado positivo. Ou seja, a pessoa tem lá um perfil que fala de finança. Gente, como o perfil da pessoa é definido para aquilo, a chance dela ter ali um número de seguidores maior é literalmente como funciona a pergunta que o Rio fez para o diabo. Vou repetir a pergunta. Ó. O princípio da definição de propósito é algo com que alguém deve nascer ou algo que pode ser adquirido? Olha que pergunta inteligente que ele faz para o diabo para tentar extrair dele ali alguma informação. E a resposta do diabo é essa. Todas as pessoas, conforme eu já disse antes, nascem com o privilégio e com o potencial de terem a definição do propósito, mas 98, olha só a porcentagem, 98 de cada 100 pessoas perdem esse privilégio porque não o utilizam e nem tentam, e nem tomam consciência de sua existência. Olha que loucura! Ou seja, todo mundo nasce com o privilégio de definir o próprio propósito. Tem pessoas que pensam assim e, gente, isso é muito sério. Tem pessoas que morrem com isso e não conseguem entender e perceber o que está acontecendo. Todos nós temos um propósito. Ah, Rangel, o meu propósito é servir. Ah, o meu propósito é pregar. O meu propósito é cuidar das vidas. Não, o meu propósito é... Todo mundo tem. Só que você entende que esse propósito que você tem é você que definiu? Vocês conseguem entender? Vocês que estão na live aí, estão no encontro? O propósito é seu, você que define. Então, o que o Napoleão Hill ele acabou de fazer com o diabo? Ele pegou uma curiosidade que ele tinha e ele fez o diabo responder. Obviamente, gente, que o livro é mais esperto que o diabo, então ele vai, de alguma forma, ali tentar transmitir o conhecimento dele usando ali de um artifício. Ou seja, ele criou um personagem chamado Diabo e ele está nos ensinando, nos transmitindo uma informação importantíssima. Você tem um propósito definido. Só que, olha outro ponto que isso aqui é doideira. Talvez você até definiu um propósito, mas e para seguir o propósito? Meu amigo, essa é uma tarefa difícil. Porque você fala assim, não, eu vou estudar um pouquinho de inglês. Todo dia eu quero pegar ali meia horinha, 20 minutos. Tá, você faz isso todo dia? É muito complicado. Mas por que é complicado? Porque eu tenho para mim que tudo que é certo parece que é mais difícil de fazer, sabe? Pô, tem que caminhar todo dia de manhã. Pô, caminhar? Não, você tá de brincadeira comigo. A galera que tá na live aí se identifica? Parece que quando a parada é certa ou é o correto, é mais difícil de fazer. Parece que é mais fácil ficar em casa e assistir um Netflix. Pô, se começar a chover, então, aí lascou. Cara, isso me chamou muita atenção nesse capítulo 8, e essa foi a pergunta que eu trouxe aí para trazer essa reflexão para vocês. Cara, bem legal. E sobre essa sua pergunta, eu acho que também o mais interessante é que quando ele pergunta se as pessoas já nascem predestinadas, ali ele também já responde a pergunta de algumas pessoas que se fazem, que tem aquela crença limitante de que todo rico nasce rico, todo pobre nasce pobre. E isso cai por terra, porque todo mundo nasce com a mesma... no caso, não quero dizer que é possibilidade financeira, tá? Mas, assim, todo mundo tem a possibilidade de chegar até lá. Para algumas pessoas, vai ter outras coisas no meio do caminho. Mas se você
colocar uma fé bem grande no seu propósito, se aquilo ali for o seu propósito definido e você botar uma fé grande, como ele já colocou em outros capítulos e também, como a gente já viu em outros livros, né? O universo vai abrir as portas para poder aquilo chegar até você. A lei do ritmo hipnótico vai também te auxiliar a chegar naquele objetivo. E acho isso bem legal também. A gente pode usar a palavra que o Napoleão Hill usou, o privilégio. A gente nasceu com o privilégio. Rangel, então tá. O cara nasce rico, vai ser rico, o cara que nasce pobre vai ser pobre. Gente, abre a cabeça, não é assim que funciona. Eu conheço pessoas que os pais eram ricos, infelizmente os pais morreram, essa pessoa herdou aqui algum bem, algum valor, e esse cara perdeu todo o valor que foi herdado pelos pais. Tá, e aí? O cara nasceu rico. Pronto. O cara perdeu toda a riqueza porque ele não aproveitou o privilégio que ele nasceu com o privilégio, gente. Essas coisas parecem fácil de entender, mas como a Jennifer usou uma palavra muito importante, a limitância. Quando você aprende de um jeito, você acha que aquilo ali é para a vida inteira, mas você tem que abrir a cabeça. Você tem que pensar, cara, peraí, então não é porque o cara nasceu rico que ele vai ser sempre rico, e não é porque nasceu pobre que vai ser sempre pobre. Você tem o privilégio, pelo menos foi o que eu entendi aqui dessa pergunta e da questão que a Jennifer levantou. Isso é muito... Gente, leia. Pelo amor de Deus, leia. Vem para o clube para poder ler mais. O que vocês estão falando aí, essa semana eu consegui ler, tipo, muito bem, sabe? Com aquela atenção que a gente vai pegando tudo os pequenos detalhes. Mas pelo que vocês estão falando aí, hoje em dia o povo gosta muito de falar de propósito, né? Acha o seu propósito, se você encontrar o seu propósito. Aí eu fico pensando, aquela pessoa que está trabalhando numa área, mas que fica, poxa, essa aqui não é a minha área, isso aqui não é o meu propósito, não é o que eu quero para a vida. Mas se você se pôr na sua cabeça, no seu coração, na sua fé, que aquilo ali vai ser onde você vai crescer, é aquilo ali que vai ser, não importa a área que você estiver. A gente tem... Eu acredito nisso também, que a gente nasce com a capacidade de crescer em qualquer área, em qualquer ambiente ali que a gente esteja. Basta a gente ter fé e pôr 100% do nosso ali, né? É isso. Maravilhoso, é isso mesmo. Rangel, agora eu queria trazer uma polêmica que eu achei desse capítulo. Não sei se você achou, mas eu tive que ler umas 2, 3 vezes até entender. Quando ele fala sobre o amor e o medo, e aí, o que você pode falar sobre isso? Na seguinte, eu vou ver se eu consigo achar aqui. Ó, quando ele fala, ele coloca o seguinte. Então, o Rio fala, então, eu vejo, baseado em suas próprias admissões, que o princípio da definição de propósito pode ser perigoso proporcionalmente à possibilidade de tornar-se uma forma de poder. Isso é verdade? Sim. E o que é mais importante, cada princípio do bem carrega consigo a semente de um perigo equivalente. Até então, ele falava o contrário, falava que o fracasso trazia uma semente equivalente, que seria para o bem. Agora ele fala o contrário. E aí ele entra no conceito do amor, né? O amor, a verdade, a menos que ele assuma a proporção da procura definitiva por ela, pode se tornar similar a todas as outras boas intenções. E você sabe, é claro, que eu faço com boas intenções. A gente sabe aquela máxima, né? De boas intenções, o inferno tá cheio. E aí, o amor é bom ou não é, Rangel? Fala pra mim. Para eu saber se eu tenho que dispensar o Jorge agora, porque agora é a hora, entendeu? Você vai decidir isso agora. Eu já acabei com o casamento, você sabe, né? No stories que eu fiz aí, deu uma treta isso aí. Mentira, sacanagem. Mas, então, o bom da leitura é isso, porque eu tenho base para responder essa sua pergunta porque eu li. E a galera que está acompanhando aqui o clube também leu, e você vai concordar comigo porque você também leu.
E uma das perguntas que o Rio faz para o diabo, ele pergunta assim, peraí, diabo, você está me dando um monte de informação aqui. Me responde uma que é a mais importante para mim. E ele pergunta, ele fala assim, diabo, qual que é a sua maior ferramenta contra o ser humano? Você lembra da resposta, não lembra? Lembro exatamente. É um medo. Medo. Então, Rangel, o amor é bom ou é ruim? Se tiver medo no meio, esquece, é problema. Agora, tem coisas que a gente pode fazer que limitam o medo. O que limita o medo? A certeza. Se você tem certeza de uma coisa, imagina, acho que nem todo mundo aqui assistiu, mas aquele Round Six, quem assistiu aí? Vou filmar vocês aqui, peraí. Quem leu? Quem leu? Quem assistiu, né? Assisti. Não, a galera assistiu. Tem tomara que mais gente tenha assistido na live aqui, para eu não passar como mentiroso. Mas entendam que a certeza ela tem poder. Você está naquela prova onde você pula em cima do vidro. E você tem que ir pulando, e óbvio, quem pula na frente não tem certeza se o vidro vai quebrar ou não, oxe, aquele cara ali já tem 90% de chance de cair. Só de medo, sabe? O medo, gente, o medo é sinistro. Olha que doideira. A gente está aqui em Napoleão Hill e eu estou trazendo vocês aqui pro Round Six. Mas se liga. Imagina que você tem certeza absoluta de que aquele vidro ele é o verdadeiro. Você vai pular tranquilamente, não tem medo. Vocês entendem isso? Então, se você quer, de alguma forma, burlar ali, a maior ferramenta que o diabo tem para te atrapalhar é a certeza. Pô, Rangel, meu casamento, meu relacionamento, eu não sei, eu tenho... Para tudo, vamos recapitular aqui. Eu quero ter certeza do que eu estou fazendo. Rangel, eu estou acordando às 6 da manhã, isso é coisa de doido, eu não sei se eu estou fazendo... Para, respira, e aí? Faz sentido para você acordar às 5 da manhã? 4 da manhã? Faz, Rangel, tem certeza, isso aqui que eu preciso. Pronto, acabou o medo, acabou a ação do diabo, no caso do Napoleão Hill aí, sobre você. Pelo menos é a percepção que eu tenho. Não sei se é a mesma que vocês têm. Assim, você falando sobre a questão do medo e do amor entre um e outro, do Round Six, que eu assisti, né? Em um dia eu consegui assistir tudo. E na questão do livro, na verdade, nós seres humanos, eu entendo assim, eu não sei se o pessoal daqui vai concordar, mas nós seres humanos, na verdade, quando a gente fala em amor, vem lá a questão do medo. E será que vai dar certo? Será que não vai dar? Naquele relacionamento lá na frente. Ai, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Ai, será que se eu fizer esse projeto vai dar certo? Será que não vai dar? Então, tá muito conveniado isso. Um amor, mas um medo ao mesmo tempo. No Round Six, eu diria para você que a diferença é que ali, ao mesmo tempo que eles estão fazendo aquilo dali, eles têm medo, mas eles sabem que lá na frente, como é que se diz? Quem ficar ou sobrar, vai ter uma recompensa lá na frente. Então, assim, ali, na verdade, não digo que seja amor, mas seja uma questão de, como é que eu posso te dizer? De ganância, conveniência, ganância e assim, a pura ganância. É a mesma coisa quando nós voltamos para o livro, que é a questão do amor, do medo, e assim, de repente, possa até entrar uma ganância, pô, eu tenho medo, mas ao mesmo tempo eu não sei se aquilo dali é certo, se eu devo fazer ou não. Eu, assim, entendo dessa maneira. Não sei se os colegas também podem entender assim, né? Sim. O que vocês acham aí? Quer falar alguma coisa, Gabriel? Eu acho que isso está muito ligado à nossa cultura social também. Desde muito novo, a gente entende que o amor verdadeiro ele vem através de um friozinho na barriga, né? Então, eu acho que esse medo, de certa forma, ele está enraizado na nossa cultura também. Mas, levando para o lado da leitura, o medo impede a gente de viver, entendeu? Não somente um amor verdadeiro, como um sonho, como um propósito, como um objetivo, seja ele mais simples que seja. Eu tenho isso comigo. No caso do amor e o medo,
Eu acho que tudo aquilo que, se você colocar na balança, o medo pesar mais, peraí, você tem que ligar o alerta, opa, eu posso estar errando em algum lugar, em alguma coisa. Entendeu? Só que o amor também, dependendo do sentido, é um baita de um combustível, né? Então aí vai da interpretação de cada um, certo? É isso. Eu quis trazer essa polêmica porque quando eu era mais nova, durante muito tempo, eu não acreditava no amor. Eu achava, ainda mais influenciados pelos filmezinhos, né? Eu falava assim, cara, você via sempre o personagem principal, muitas vezes se ferrando porque chegava e dava uma oportunidade para o amor. Aí eu li isso aqui hoje, eu falei assim, cara, eu mudei isso na minha cabeça. Quando eu li a primeira vez, eu falei assim, pronto, já tá me falando que não pode ser tão bom assim, pode ser um empecilho. Falei, não, vou reler isso aqui, porque eu falei assim, se eu lá atrás tinha esse pensamento e eu tirei agora para poder recolocar, como é que vai ser? Falei, agora que eu assumi o homem, como é que eu vou fazer para ele? Falei assim, vai-te embora. Você tá me atrapalhando na vida. Não posso? Como é que eu vou falar isso? Foi de um capítulo para o outro, né? Exatamente. Entendeu? E olha que eu pensei assim, eu falei assim, cara, eu vou segurar para poder assumir depois que eu terminar esse livro, porque acho que até o final vai rolar divórcio, entendeu? Aí eu cheguei e falei assim, não, vou lá reler. E o que o Gabriel falou sempre fez muito sentido para mim, porque assim, até aqui ele mesmo coloca que assim, mas Sua Majestade, não valeria a pena viver se as pessoas nunca sentissem a emoção do amor. Mas o que está relacionado, que eu entendi, né, depois de reler esse trecho muito mais, qual é o problema, né? O problema é que quando ele coloca aqui o amor, aí olha só, eu vou entrar numa leve polêmica agora, mas nada pessoal não, hein? O amor pelos parentes também é perigoso? O amor por qualquer coisa ou por qualquer pessoa, exceto o amor pelo propósito definido, pode ser perigoso. Por quê? Porque o amor é um estado de espírito que encobre a razão, limita a força de vontade e cegamente para os fatos e para a verdade. E assim, se você tem um propósito bem definido, você vai conseguir utilizar esse amor, esse combustível para chegar aonde você quer que seja. Porque qualquer coisa que alguém for falar para você, você vai chegar e vai fazer, porque aquele ali é teu propósito, aquilo ali é o teu combustível, como o próprio Gabriel falou. Você usa como combustível. O problema é que quando você está com uma pessoa, isso serve de alerta. Quem está do seu lado está sendo um combustível para você, para tu poder ir para cima, ou ele está dando uma de Elon Musk que quer botar o foguete para dar ré. Hoje eu ouvi uma expressão que o cara falou assim, não, mas a primeira também engata a ré, tem a ré para frente. Ué, não, era ré para... tem a ré para frente. A primeira, eu falei assim, ué, mas tudo bem. Então, assim, quem está do seu lado, e isso, assim, você tem que estar sempre avaliando e tem que trazer para o seu lado racional. Tem que ser uma pessoa, assim, não tem nenhum problema com amar, cara. Não tem nunca teve problema para você amar sua família, amar as pessoas que estão ao seu lado, amar seus amigos, quem de verdade. Agora, você tem que sempre estar fazendo avaliação se aquele tipo de amor está te levando para frente. Se por algum motivo você não está deixando para trás algumas coisas, usando aquela pessoa, o amor por aquela pessoa como muleta. Poxa, quantas e quantas vezes, vou falar agora como mulher, a gente como mulher, a gente muitas vezes, não digo nem por filho, porque aí sim, quando você tem um filho, cara, aquilo ali vira o seu propósito, aquilo ali vira o teu combustível. Agora, muitas vezes a gente se doa para algumas pessoas que nem chegam, né? Chegam na nossa vida e aí a gente vê que não, eu deixei de fazer isso porque eu tinha que fazer aquilo outro. Não alinha com o seu, a gente se esquece um pouco, sabe? E eu acho que é nesse ponto que aí entra o que o Rangel falou. A gente deixa de, como ele fala, o amor deve estar... Ele falou uma coisa que, assim, é meio impossível, mas que a gente tem que tentar fazer o máximo que a gente puder. O amor deve estar sob total controle da pessoa em todos os momentos. Só que tem o lado do amor que existe a paixão dentro ali, que existe, é uma fase, né, até chegar no amor. E existem momentos em que a gente fica cego.
quando a gente se vê cego, a gente tem que voltar à razão, para a gente poder chegar e olhar melhor a situação. Quando a gente está com menos força de vontade para poder fazer nossas coisas, a gente tem que voltar um pouquinho. Cara, por que eu estou deixando de fazer isso? É isso, a pessoa também não está me ajudando nesse sentido. E essa avaliação só a gente consegue fazer. Eu não tenho como... a outra pessoa, ela não tem como fazer isso. Ela tem como fazer isso dentro da vida dela. Eu tenho como fazer dentro da minha vida. Você tem como fazer dentro da sua vida. Então, avalia quem você está trazendo para perto. Aqui a gente está fazendo essa live no Instagram também para atrair mais pessoas, né, com esse tipo de propósito, com esse tipo de objetivo, para poder trocar esse tipo de ideia. Então, é o quê? É para atrair. A gente está pegando e fazendo, né, a lei do ritmo hipnótico a nosso favor, né, por um amor. Estava conversando hoje com o Ronjal, tem dias que são um pouco mais difíceis, sim, mas a gente faz isso em nome de um bem maior, né? E aí, alinhado com isso, o que vem? A gente vai se deixando de lado porque a gente pega e fica com medo. E o medo, aí sim o amor acaba não sendo benéfico, porque a gente fica com medo de perder aquela pessoa, fica com medo de alguma coisa acontecer, aí entra no ritmo hipnótico do medo, e é aí que o diabo consegue a atração dele. Por isso que eu quis trazer esse trecho, porque assim, vamos fazer o amor ser um combustível, como o próprio Gabriel falou, vamos fazer ele ser um combustível a nosso favor, né? A gente sempre se colocando no ritmo de... Não se colocar no ritmo de medo, a gente se colocar no ritmo certo para a gente ir em direção ao nosso propósito definido. Alguma outra coisa que vocês queriam trazer desse capítulo? Esse capítulo é muito bom, ele é curtinho, mas ele é muito bom. A única coisa que eu tenho para falar é que se toda polêmica for como essa, que ajuda a gente a pensar, a desenvolver um pensamento dentro do tema que a gente está abordando aqui, é super interessante para todos nós, independente de gênero, idade, pode ser uma senhora quanto um jovem, uma criança que quer aprender, e é justamente por isso que a gente está abrindo essa live aí para o público, né? Para atrair mais pessoas. A gente quer saber a opinião das pessoas, a gente quer que esse movimento cresça e desenvolva ainda mais, né? Então, a gente está aqui para isso. Fica até um convite aí para quem está acompanhando a gente no Instagram. Entre em contato aí para a gente estar aumentando ainda mais essa família, viu? Você colocou a questão aí do medo e do amor. Eu também coloco também um pouquinho a intensidade, né? Porque a gente também tem que pensar na forma da intensidade de como a gente ama aquela pessoa. Até porque você tem que ter uma intensidade muito grande nisso tudo. Você, por exemplo, eu amo aquela pessoa, eu quero fazer tudo pelaquela pessoa, mas eu tenho que dar 2 passos atrás pela intensidade como eu estou fazendo. Então, você tem que colocar isso também. Essa semana, foi até ontem, houve uma história muito legal de uma menina que foi casada, 25 anos, e o rapaz também. E eles se reencontraram muito tempo depois. 25 anos depois, eles se reencontraram. E, assim, ela falou assim, nossa, foi meu primeiro namorado e nós nos reencontramos. Olha como que é o destino. Então, eu falei assim, cara, que destino, né? Então, assim, eu acho que essa forma também da intensidade de você amar a pessoa também, que está próximo de você. Se você é intenso, né, na questão do medo ou do amar, eu acho que isso daí se torna um pouquinho mais propenso também, né? A questão também do que você colocou também, que eu tinha esquecido também, até cortou meu raciocínio, mas a questão lá, voltando também, tem um texto que diz também, às vezes sempre coloca no Instagram, né, quando você começa um relacionamento que termina, mas não deu certo, não, deu certo até um certo tempo. Isso deu certo, meu relacionamento foi legal, fui feliz até um certo tempo, mas depois não tem mais amor, não tem mais aquela questão do amor, do amar, mas sim a intensidade, né? Eu acho que o pessoal que está assistindo a gente, tanto por aqui ou pelo Instagram, eu acho que, como você falou, é aquela questão do quem você está trazendo para perto de você.
Às vezes a gente faz muitas coisas pela pessoa e a pessoa não enxerga isso de uma maneira boa. E às vezes acaba sendo ruim para você, porque você fica ruim e a pessoa assim, não está vendo aquilo dali. Então a intensidade também traz muito isso também. O que eu gostei desse negócio que a senhora falou sobre a intensidade é que no livro ele fala, né? Que quando a gente está, né? O amor, ele cega o raciocínio, ele vai tirando várias coisas, né? E aí a intensidade dependendo da sua identidade, você perde o raciocínio. E aí é a chavinha para você ver se esse amor não tá, tipo assim, não é que atrapalhando, mas tá errado no jeito de amar, porque ele tá tirando o seu raciocínio, tá tirando o foco do seu propósito. Aí vai. Na verdade, tudo tem que ser dosado. Então, a história, como ele falou, tudo tem que ser dosado, até ter um limite em um certo local. Você, opa, eu posso entrar aqui, mas eu tenho um limite, então eu tenho que dar 2 passos para trás para poder entrar à frente. Então, eu acho que isso seja, como é que se diz, a questão da intensidade também. Medo, por exemplo, como ela falou, que nem a pessoa que gosta da outra, mas não fala. Ela vai ser medo, não, ela já tem. Mas aí, porra, vamos correr atrás do sim? Não, acho que de repente, não sei, né? Mas, assim, a intensidade traz isso e gera aquele medo. Como o Gabriel falou lá atrás, aquela questão do remédio do friozinho na barriga, né? Hoje em dia, amigo, eu acho que não tá tendo friozinho na barriga, mas eu acho que tá tendo tiro, porrada e bomba. Você tá chegando lá, não, eu gosto de você, mas, assim, é tiro, porrada e bomba. Então, assim, o friozinho da barriga, eu acho que seja pros antigos, né? Hoje em dia, na verdade, eu acho que os jovens, eles estão amando com mais intensidade, tipo assim, não, mas você é próximo, deixa eu ver o próximo da fila para ver se vai. Então, não existe aquela coisa assim, né? Então, assim, o medo, às vezes, até bloqueia também nessa questão de você falar isso. Eu acho que o medo te traz muito essas questões, né? A questão não vou falar, ou eu vou falar, ou quando eu devo falar também. Creio que seja muito assim também. Olha, se eu soubesse que a galera ia falar mais assim, eu tinha aberto live há meses atrás, viu? Muito bom. Não, perfeito. É isso que a gente quer. Não, agora vai ter que ser uma por semana. Queria agradecer a Mia Passos, é uma colega lá de Niterói. Ela disse aí que não ia poder ficar na live porque ela está trabalhando, mas muito obrigado pelo carinho. Gente, o livro é quase que... Bianca, pelo amor de Deus, quase que a gente passou para outro livro. Falar do jeito de amar aqui é outro livro, gente. Pelo amor de Deus. Ai, gente. Olha, o livro é muito bom. Eu recomendo que todo mundo leia. Rangel, eu não tenho dinheiro para comprar o livro. Quem está no grupo tem o PDF do livro, só baixar lá e começar a ler. Eu não gosto de ler, me dá sono. Tem o audiobook, meu Deus do céu. Para de dar desculpa, gente. Para com isso. Vou confessar, essa semana eu não li. O microfone, abre, pelo amor de Deus. Microfone! Oi, perdão. Vou abrir o meu, pode fechar o seu aí. E aí, o que acontece? Eu ouvi o audiobook, nossa, eu gostei muito. Me ajudou a fixar aqui algumas partes que eu queria trazer para vocês, porque agora o meu objetivo de vida é ser mais enxuta, né? Que o Rangel tem que diminuir, para a gente poder abrir mais tempo para poder discutir, né? Então, eu tô, como eu falo, estou trabalhando no meu poder de síntese. E aí, o audiobook da semana me ajudou muito. E, cara, tipo assim, eu li 3 capítulos em quase 3 horas. Não chegou nem a isso, né? Foi 2 horas e meia, entendeu? Que eu cheguei e reli ouvindo. É muito bom. Tem lá, achei no Spotify. Mas se você quiser, você que está aqui na live, se quiser ler o livro, entra aqui no meu perfil. Tem o link lá na minha bio para poder entrar direto no grupo. A gente faz reunião toda terça-feira, às 19 horas. Né? E aí fica durando até a gente não aguentar mais um ou outro, entendeu? E aí a gente pega, a gente fica aqui, a gente bota o PDF lá, fica à vontade para entrar, não paga nada, é de graça, entendeu? Você pode ficar à vontade, tipo a nossa amiga aqui, ó, tá até de hobby assistindo a gente, meu amor. Então aqui, você fica à vontade, do jeito que você quiser nessa sala, entendeu? A sala é sua, a sala é nossa, entendeu? E é isso. Vou falar aqui um pouquinho, deixa eu abrir o áudio aqui.
vou abrir o outro aqui também, para não reclamarem aqui no outro grupo. Né, questão, né, eu sou uma adepta, né, do áudio, né, porque vocês sabem que a correria minha é braba, não é desculpa não, mas, né, quando eu chego em casa é aquela... eu iniciei no grupo falando com uma voz mais ou menos, porque eu cheguei hoje até mais cedo e falei, vou dar uma cochilada para na hora do grupo tá bem. Aí acordei naquela hora no pulo, eu falei com vocês, hoje isso aqui tá com a voz desaminada, não, tinha acabado de acordar. Eu falei, eu cheguei em casa, tomei um suco de maracujá e fui, mas assim, tem um aplicativo também que transforma a escrita em áudio, né, que eu até passei lá no grupo para vocês, e é ele que está me salvando, me fazendo, né, acompanhar o grupo, porque, né, se eu fosse pegar o livro para poder ler, né, e estar ali acompanhando, né, eu não estava nem no terminado o primeiro livro, né, porque, assim, realmente, né, correria é o áudio, né, que tem me salvado para eu conseguir acompanhar. E realmente, assim, esse livro foi bem interessante, né, desde os primeiros capítulos que eu comecei a escutar, né, eu vi que ele, assim, dava uma lição e tanta, né, é algo que ele coloca para todos os sentidos, todas as áreas da sua vida, né, você tem um tipo de reflexão com esse livro, né, e ele coloca, assim, a questão realmente do ser humano, né, ele coloca, né, traz um olhar para as fraquezas e para as demandas que o ser humano tem, né, e que realmente você pensa assim, poxa, realmente, né, tem pessoas que fazem isso, tem pessoas que são mais suscetíveis a isso, e ele dá aquela explicação mais apurada sobre cada ponto, né, fazendo você olhar as brechas que você tem na sua vida para você subir ou cair, né? Então é uma forma de você refletir sobre o tipo de vida que você está levando e o que você quer, né? Qual é o objetivo que você quer alcançar, né? Sobretudo em todos os sentidos, né? Se você parar para poder analisar e jogar isso, né, como uma reflexão, você tira grandes proveitos, né, desse livro. Eu queria só fazer mais um comentário, que é o seguinte, a Aline está com a gente aqui desde o início do projeto, entendeu? E assim, ela começou acompanhando a gente só nas lives. Ela não conseguia, por conta do ritmo de vida dela, conseguir acompanhar na leitura, mas isso não fez com que ela não acompanhasse a gente. E a forma como a gente está trabalhando, né, vem trabalhando o livro, a gente está readaptando, é esse formato para que você conseguindo acompanhar, seja na leitura, seja no audiobook, seja usando esse aplicativo que ela mesma recomendou lá, para poder você conseguir transcrever através de áudio e tudo mais, ou seja, só participando aqui, a gente consegue te dar uma noção do que a gente está conseguindo extrair de melhor daquele capítulo para você poder aplicar na sua vida, para você poder parar para refletir na sua vida. Porque a ideia dos readers é essa. Além de incentivar a leitura, é a gente incentivar uma leitura que busque autoconhecimento. E, assim, no início, aqui a maioria não lia nada. Tinha gente que não lia nada. Tinha gente que já estava sem ler aí bastante tempo. E agora, tipo assim, já consegue botar um áudio para poder ouvir. Já está botando isso na rotina dela. Isso é coisa que vai acontecendo aos pouquinhos. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Mas você está com um clube de pessoas. Você está aqui com 2 pessoas. Sou eu aqui do Rio de Janeiro. O Rangel está lá em Portugal. Rangel, que horas são aí em Portugal? Acabou de dar meia-noite. 00:02. Então, 00:02 lá em Portugal, e ele está aqui. A gente está fazendo isso porque a gente está buscando, sabe? A gente está numa busca de desenvolvimento e a gente quer outras pessoas que também estejam nesse tipo de busca, que queiram, entendeu? Crescer de vida, crescer, sabe, pessoalmente, crescer em todos os aspectos. E assim, começamos nós 2, que a gente chegou a finco, a gente está hoje trabalhando assim com um grupo que já está conseguindo, cada um dentro da sua limitação, conseguiu em cada ponto chegar, ler e consegue aqui debater. Então é uma parada assim bem legal e bem gostosa que todo mundo pode chegar e pode fazer, entendeu? Mesmo que você não tenha o hábito de leitura, eu acho chato, não sei o que, porque já está no final. Cara, vem, entra no nosso clube, participa das reuniões, entendeu? A gente grava
eu gravo, depois disponibilizo para vocês verem depois através do link, se você não conseguiu. Mas assim, acompanha a gente, vem acompanhando devagarzinho, porque aí quando você for ver, você já vai estar lendo, você vai estar discutindo, você vai estar botando o dedo na minha cara e do Rangel falando que está falando besteira, que é isso que a gente quer, entendeu? No final é mais ou menos isso que a gente quer, entendeu? Brincadeira, gente, é mais paz. Não, é isso mesmo, não é brincadeira não, é igual a amiga lhe falou, é tiro, porrada e é isso aí, pô. Na verdade, eu quero agradecer a Aline, né? Porque amigos inteligentes sempre chamam os outros, né, para poder participar. E, na verdade, quando ela me colocou no grupo, eu até fiquei lisonjeada, porque eu e ela já fizemos uma live comentando sobre o livro também. E aquilo foi bem legal. E, assim, me chamou a atenção, né, na questão do clube da leitura, porque cada livro que você vai lendo é uma experiência nova que você vai vivendo dentro do livro, você vai se descobrindo dentro do livro. Por exemplo, o primeiro, O Milagre do Amanhecer, gente, aquilo dali também me trouxe uma repercussão muito grande, e você vai se encontrando naquilo dali, mesmo que você leia, mas que você assim, entenda um pouquinho, você vai se encontrando dentro de cada um deles, e a reflexão é ótima, é excelente, te faz, assim, abrir novos horizontes, te faz ver onde você, de repente, na sua vida está errando, e que você pode voltar, né, como eu falei antes, dar 2 passinhos para trás, para ver, né, o que está acontecendo, o que não está, mas, enfim, isso tudo eu agradeço muito a vocês também, porque, assim, para ler é muito complicado, mas ouvir, para mim, é melhor, né? Eu boto o fone, ouço, aí fico fazendo as coisas, fico ouvindo e fico tirando, né, alguma coisa daquilo dali, um proveito e volto, né? Sempre aquela questão, quando você não entende, né, uma frase, você volta para você tentar entender aquilo dali, tentar entender que aquilo dali, de repente, fala com você e você tenta vou tentar, né, ver como que eu vou tirar proveito disso. É exatamente isso. A ideia em si do grupo é a gente colocar para a galera que está interessada, obviamente, não é para todo mundo, tá, gente? Você que está aí pela live, não se sintam obrigados, não é essa a questão. A questão é que hoje nós estamos aí no terceiro livro. Cara, para mim passou rápido. Não, sinceramente, para vocês, passou rápido para vocês. Terceiro livro. Eu até brinquei com a galera que o pessoal que está há mais tempo pode falar assim, quando eu cheguei nesse grupo aqui era tudo mato. Porque a gente começou a ler há 2 meses, 3 meses, e a gente já está no terceiro livro. Daqui a pouco, a gente já está no 100º livro. E, cara, é sério que você vai deixar essa oportunidade passar de adquirir um conhecimento com um grupo de pessoas que está aí nesse mesmo ciclo. Ó, o novo mundo dos games está aqui, ó. Eita, e agora, hein? E agora? É o Jorge, prazer, Jorge. Tamo junto, irmão. Vou mandar aqui. A Aline saiu aí do grupo da chamada. Deve ter caído a conexão delas lá. Mas a gente está aqui em chamada ainda no Meet. Mas, galera, hoje a gente trouxe aí o resumo do resumo, porque a gente tenta enxugar para 1 hora de live, mas acreditem, tem muito conteúdo, tem muita coisa legal para a gente discutir, e vocês trazendo aí o ponto de vocês, Jennifer, sinceramente, hoje eu vou dormir feliz, hein? Hoje eu vou dormir bom. Hoje. Jennifer, eu acho que aqui pelo Meet você ainda consegue falar, não consegue? Consigo, te mandei lá a solicitação, aceita aí. Hoje eu vou dormir. Acho que foi. Esperar a Jennifer voltar aqui. Gente, sem palavras, hoje deu bom. Olha, tô de volta. Ó, novo mundo dos jogos deu um oi aí, ó. Gente, o novo mundo
jogos, é mais para quem casa como Jorge, entendeu? Agora não posso falar mais nada, porque tá gravando a live, tem live aqui, entendeu? É isso. Pessoal, mais alguém gostaria de acrescentar? Essa é a hora. Casamento no final desse livro, hein? Ih, gente! Ai, gente, família evoluiu. Muito Olha, bom. casamento no final desse livro, hein? Olha, amiga, isso daí é uma Olha, ó, o livro casamenteiro, olha. né? De repente, os amigos aí, ó, o Rangel e a Jennifer, de repente vai sair com isso aí, ó, casando alguém nesse livro. Porque, assim, um fácil entendimento, né? A gente leva para nossa vida real, quem sabe? Vai que não sai ninguém casado aí. Vamos ver, né? Quem sabe? Muito bom, gente. Cara, Eu acho que se esse for o objetivo, né, com tudo que a gente aprendeu, é aquela questão do pensamento, do projetar. Né? Se o objetivo é casar, com certeza vai sair muita gente casada. Se o objetivo é enriquecer, vai sair muita gente rica daqui, sim, porque essa é a ideia. É o projeto, né? Tem que fazer o projeto para 2024. Já ir fazendo o projeto 2023, né? Projeto do vamos ficar rico, vamos casar, vamos ter família, vamos ver aí, ter filhos. Aí tem, né? Vamos prosperar, repente, né? Vamos prosperar. Eu acho que tudo é um projeto, é como fala, né? O livro, né? Vamos. A parte é o projetar, mas você tem medo, né? Do projetar, entendeu? Então, assim, aquele medo, né? Que você tem que trazer, você tem que dar 2 passinhos para trás, como eu tinha falado, mas você tem que ir a longo prazo, né? Você tem que fazer no longo prazo, não a curto prazo, mas ir a longo prazo para você ir tentando se acostumar, né? Tirar esse medo, mas ir projetando mais à frente. Na questão do como se eu conseguir, não. Eu vou conseguir, você já tem que colocar meta, não é se eu conseguir, é eu vou conseguir. Então já tem que ter aquela meta para sua vida. Isso é muito importante. Acho que o que vai ser projetado agora é que vai todo mundo para Portugal, né? Acho que essa Opa, esse projeto aí. Com tudo pago. Com tudo pago, eu tô dentro. Aqui quase não vai gastar nada, amigo. Já tá tudo no chão, viu? Mas ele falou que só paga se for para morar, gente. Não é para passear, não. Para morar, não tem problema, não. A gente arruma um emprego aí, não sei, qualquer coisa aí. Vamos ver, vamos pensar nesse projeto aí, vamos. Vamos ir pensando. Tem aqui emprego, sem problema nenhum. É isso, Jennifer? Ué, eu posso ter uma casa em Portugal e uma no Brasil, né? Não deixe de morar, ué. Vamos todos comprar um apartamento em Portugal. Ser todos vizinhos em Portugal também. Prédio do Clube do Livro, ó. Olha a visão da rapaz do céu. Agora eu gostei. Vai vendo um prédio aí para poder a gente alugar tudo em comum. Mas vou pegar o gancho aqui para a gente entrar no último capítulo. Fazer uma república. Melhor. Né? Aí, ó. Nada ocasiona da gente ter uma casa aqui, outra lá, como a Aline falou. Tem uma aqui, uma lá, ó. Verdade. Pegando um gancho no que o Rangel, do que a Bianca falou, até no final do ciclo da casamento, aqui nesse 9º capítulo, ele tem, logo no início, tem uma pergunta, que ele faz. E o que você tem a dizer sobre pessoas casadas que deixam de querer estar um com o outro? Eles devem se separar ou é verdade que todos os casamentos são feitos no céu e os contratantes são dessa forma ligados eternamente por essa vontade momentânea, mesmo provando ser uma escolha pobre para ambos? Aí ele coloca aqui, que eu grifei. Mentes que não se harmonizam jamais deveriam ser forçadas a permanecer juntas no casamento ou em qualquer tipo de relacionamento. O atrito e todas as formas de discórdia entre as mentes levam inevitavelmente para o hábito da alienação e, consequentemente, para a indefinição. E indefinição, isso eu aprendi a duras penas, né? Indefinição é o que vai levar o relacionamento a não ir adiante, gente. Assim, existe, né, um lado feminista juvenil dentro da minha pessoa
que achava que, tipo assim, não, porque eu não preciso, eu vou fazer isso para quê? É mais fácil, entendeu? Eu pegar, depois, se não der certo, cada um vai pro seu lado, não vou precisar gastar dinheiro, e papapá, pererê, pão duro. Aí, resultado, você vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. E aí, quando você vê, vai chegar uma hora e você vai falar assim, tá, o que eu tô fazendo com essa pessoa? O que eu quero com essa pessoa? O que ela... Às vezes, o que você alimenta sobre a pessoa está implícito no que você definiu com ela. E aí, tipo, se você não tem um propósito com ela, não vai ser saudável. Vai ter uma hora que você vai ver que aquela relação não tem serventia para você, não te serve. Você não serve e a pessoa também não te serve. Então, é importante definir... Não é... Antigamente eu achava assim, nossa, eu tô cedendo ao sistema. Tô virando uma mulher que eu não gostaria que eu virasse. Mas eu vi assim que se eu fosse contra isso e estaria me afastando muito mais do que eu quero ser. E aí eu estaria levando não só ele, e estaria me levando a um lugar que eu não quero. Então eu falei assim, vambora. Bem, e vou te falar, e vou confessar uma coisa, nem sei se ele tá aqui ainda, mas quem insistia nesse ponto era ele, tá? Eu peguei, enrolei o bicho até não dá mais. Até chegar ao ponto que ele falou, e aí? Eu falei, agora vai. Eu não consegui ler muito essa semana, tô triste por causa disso, mas ele fala também, né? Eu lembro de ter ouvido uma parte que ele falava que um dos motivos do Napoleão não ser alienado era pela esposa dele, pela mente da esposa dele. Não sei se é isso, vocês podem me corrigir. Acho que é por causa que tipo, ela levantava ele, colocava ele para frente, meio que quando ele estava com pensamento de medo, é algo assim, não é? Eu lembro de ter ouvido essa parte, achei muito legal. Que é isso, a gente tem que escolher, não só como um relacionamento amoroso, mas qualquer outra, amizade, trabalho. A gente tem que partir para ter amizade com pessoas no trabalho que a gente vê que vai ajudar a gente. Meu pai sempre falava a gente, porque a gente é filho de pastor, né? Meu pai ele é pastor, então a gente convivia com muitas pessoas. A gente, de 3 em 3 anos, praticamente, a gente mudava de cidade. E ele ensinou a gente, retém o que é bom das pessoas. Você vai chegar perto de vocês vão estar sempre perto de pessoas, então retém o que é bom, aprende o que é de melhor, que é de melhor aquela pessoa tem para te ensinar. Então é isso, tem que ir para perto de pessoas que põem a gente para cima, em todos os sentidos, de inteligência. Por isso que eu tô aqui, ó, perto de pessoas, né? Aumentar meu intelecto. Na verdade, essa parte aí que você leu muito me chamou a atenção também, porque assim, eu vejo que, na verdade, um relacionamento é uma troca de conhecimentos entre ambas partes, né? Eu vou fazer isso aqui, a pessoa lá vai ter que falar assim, não, você vai fazer, realmente vai te ajudar nisso aqui, né? Faz isso porque vai te ajudar nisso, faz assim porque eu acho legal. Mas trazendo para os dias atuais, eu acho que não está bem funcionando isso, né? Na verdade, eu acho que os relacionamentos para os dias atuais, eu acho que está muito assim, cada um sendo dono de si, não, eu vou fazer o que me der na telha e não pergunta mais a questão. É como a colega falou, colega que vai te botar para frente, a amizade que vai te botar para frente, um relacionamento que vai te botar para frente. Realmente, eu gosto de você, tô com você, sou sua companheira, sou sua amiga. Então, assim, além de tudo, vou te colocar para frente, vou falar que você pode fazer aquilo dali porque você tem capacidade de fazer, entendeu? E não retroceder, né? Eu creio que isso daí é muito o que tá acontecendo nos dias atuais. Não está dando certo, às vezes é a questão que você falou, não está dando certo, tá indo embora por essa questão, você faz o que você quiser da sua vida e pronto, acabou, e quando vê que lá atrás gastou rios de dinheiro. Angel, microfone. Tem alguma passagem desse terceiro capítulo que você quer comentar? Sim, tem. Tem sim. Eu separei aqui porque esse capítulo ele se chama. Deixa eu pegar aqui que eu anotei. Esse capítulo chama Educação e Religião. Nesse capítulo, ele faz perguntas para o diabo para entender
de que forma a criação, ou a educação e a religião em si ajudam ou atrapalham o ser humano. Lembrando, para quem entrou na live agora, a gente está falando do livro Napoleão Hill, o livro se chama Mais Esperto que o Diabo, disponível em toda a livraria ou aqui no grupo do nosso WhatsApp. Se você pegar o livro e começar a ler, você vai perceber que ele faz perguntas para o diabo, tentando extrair dele informações para beneficiar os seres humanos. Então, nesse capítulo, ele tenta ali, de alguma forma, pegar o diabo desprevenido com perguntas capciosas, perguntas, às vezes, com um tom de indireta, sabe? Mas para forçar o diabo a falar. E eu separei essa pergunta aqui. Ele fala assim, ó, por que não ensinam para as crianças sobre a definição de propósito nas escolas? Eu sou de uma geração onde provavelmente não mudou ainda, tá? Provavelmente ainda é assim nosso método de ensino. Você pega um aluno e ele vem no prezinho. No prezinho ele aprende a socializar, literalmente isso. Coloca ele ali junto com outras crianças, ele desenha, ele troca brinquedo, ele aprende a conversar e perdoar. E logo lá no prezinho é isso que a criança aprende. Depois ela começa a aprender sobre matérias. Ela vem com português, matemática, aí vai evoluindo, história, geografia, física, ciências, tecnologia. Só que o método de ensino convencional pega assim, pega tudo um pouquinho e bota na pessoa. Eu acho que seria, ou talvez foi isso que o Napoleão Hill tentou trazer aqui com essa pergunta, seria ensinar para aquela criança o que ela gosta. Cara, é surreal. Eu vi um vídeo aqui no Instagram, num Reels, um professor de faculdade. Talvez vocês já tenham visto, porque é um vídeo famoso. Ele fala assim, olha, eu tive uma aluna, e essa aluna tirou 0 em matemática comigo. 0. Vocês sabem o que é 0? Ela tirou 0. E se ela tirasse 5 comigo, ela passava. Mas não, ela tirou 0. O coordenador chegou até mim, o reitor, e ele falou, olha, a gente precisa aplicar aí uma outra prova para essa aluna, não é possível que ela tirou 0. E ele falou, não, tá bom, eu vou tirar, vou fazer outra prova e vou aplicar para essa aluna. Ele foi, fez outra prova, aplicou para a aluna, e na hora de corrigir a prova, ele botou a prova dentro de um envelope e entregou para o reitor. E ele falou assim, olha, eu não vou corrigir essa prova. Não vou corrigir. Quanto essa aluna precisa para passar? Aí o reitor falou, não, ela precisa de 5. Ele foi e deu 5 para a aluna e passou a aluna. Parece errado fazer isso. Mas olha aonde isso levou. No vídeo, no Reels, esse professor ele fala que ele acompanhou a vida dessa aluna durante 3 anos. E ela estudou para psicologia e passou em primeiro lugar na PUC, no Rio, como psicóloga. E depois ele ficou pensando, cara, e se eu tivesse reprovado essa aluna porque ela foi mal em matemática, sabe? Olha, um negócio quase que não tem nada a ver com o outro. Mas o fato do Napoleão Hill trazer aqui essa pergunta, por que não ensinam na escola sobre o propósito definido? Por que você não pega ali o que a criança gosta de fazer? Porque desde pequeno a gente já sabe mais ou menos o que a gente gosta. Por que não ensinar um pouquinho sobre aquilo? Eu lembro que quando eu estudava, às vezes a gente pegava na escola e ia para alguma excursão. Às vezes ia para uma hidrelétrica, às vezes ia para alguma coisa que nos fazia meio que ascender para uma profissão, sabe? E eu ficava pensando, cara, por que não ensinar mais as pessoas sobre o que elas gostam de fato? E a gente volta no questionamento que eu levantei no início da live. No TikTok, no Instagram, na rede social, você vê se destacando pessoas que focam em uma coisa só. Não, eu vou pegar aqui e criar conteúdo para isso. Pronto, essa pessoa já tem um propósito definido, sabe? Não, eu quero para minha vida, eu quero um relacionamento saudável para minha vida. Gente, não tem que quebrar a cabeça, se descabelar. Se foi isso que você definiu, é natural, vai acontecer. Você vai se relacionar com pessoas boas, você vai...
Ah, meu Deus, a gente tá em live, eu vou falar isso aqui. Presta atenção. Hoje eu estava no trabalho, a gente tem que se deslocar de um lugar para o outro, e eu estava conversando com o meu chefe. E é um português, muito gente boa ele. Acho que de 10 portugueses que eu conheci aqui, ele que salva. O cara é muito gente boa, conversa comigo sobre tudo. Aí ele olhou para mim e falou assim: opa, você tem 18 anos, né? Você já é um gajo formado, ele falando, né? O sotaque de português eu vou aprender a copiar. Mas ele falou assim: e você não namora? Eu falei: rapaz, não namoro. Aí ele falou: mas por que você não namora? Aí eu pensei um pouquinho para responder, porque eu queria falar de forma que ele entendesse, né? Aí eu falei para ele: rapaz, porque não dá tempo. Aí ele ficou assim: como assim não dá tempo para namorar? Pô? Você não vive, não? Eu falei para ele: então, para o momento que eu estou vivendo agora, eu preciso trabalhar, preciso me estruturar. Eu cheguei aqui só com a roupa do corpo. O dinheiro que eu tinha, eu paguei a passagem e vim. Aí tá, eu vou começar a namorar. Aí, na primeira semana, eu encontro com a namorada no final de semana e trabalho. Final de semana vai ter um final de semana que eu não vou poder encontrar com a namorada. E aí? Já vai criar um conflito. Eu vou ter que ir trabalhar e ela vai ficar triste. Vai acontecer outra vez que eu vou falar: poxa, hoje eu não vou poder vir trabalhar porque eu tenho um compromisso. E aí o chefe vai ficar triste. Por que eu estou falando isso? Propósito, gente. Defina o teu propósito. Se eu hoje procurar um relacionamento, não vai ser alinhado com o meu propósito. Vai dar tudo errado. Eu vou ficar triste de um lado porque eu não vou conseguir responder à altura o relacionamento. A outra pessoa também vai achar: pô, esse cara não quer nada comigo, porque... Vocês conseguem entender quanto o propósito definido é importante? E o Napoleão Hill, ele traz isso. Ele pergunta para o diabo: por que não ensinam isso na escola, diabo? Me explica aí. E a resposta do diabo é simples. Ele fala assim: ó, pela razão de que não existe um plano definido ou propósito por trás de qualquer círculo escolar. As crianças são enviadas para a escola para ganhar um diploma escolar e aprender como memorizar, não para aprender o que elas realmente querem da vida. Ou seja, a gente não é mais criança. A gente já é formado. Pelo menos todo mundo aqui é maior de idade. Se até hoje você não definiu um propósito, não é mais porque não te ensinaram na escola. Porque eu estou te falando isso aqui agora. Quando você definir um propósito, não vai ter mais medo. Você vai começar a fazer melhor do que você propôs a fazer. Você vai começar a perceber que as mudanças acontecem na sua vida. Recentemente eu fiz aí o desafio de 30 dias, acordando às 4h45 da manhã e fazendo o meu milagre da manhã. Eu continuei fazendo, mas eu não me vi mais obrigado a postar os dias que eu estava fazendo. Mas, gente, o resultado para as coisas, ele tem um delay. Por exemplo, se eu clicar aqui na live agora para encerrar, vai ter 3 segundos de delay até a live encerrar para vocês. Esse é o prazo, é o delay de uma ação. Quando você começa a fazer o que você propôs a fazer, isso também tem um delay. Isso demora a acontecer. Para mim, foi 23 dias que eu comecei a ver a mudança. Depois de 23 dias que eu comecei o desafio, eu comecei a ver mudança no meu comportamento. Antes eu ficava com sono quase durante o dia todo, já não sinto mais sono durante o meu período de trabalho, por exemplo. Eu vi mudanças em mim, mas isso teve um delay. Qual é o problema? As pessoas, elas definem um propósito, elas começam o desafio ou a mudança do que elas querem, mas elas não conseguem ver a mudança por conta do delay. Aí elas param. Já aconteceu isso com vocês ou não? Com quem aí na live já aconteceu isso? Ó, a galera levantando a mão. É assim. Só que, por que não ensina na escola, então, a gente pegar ali e definir uma coisa? Gente, olha, quem aí conhece o Joel J? Vocês conhecem o Joel J?
O cara é surreal no mundo de finanças e de alta performance. Eu escutei um podcast dele em comemoração ao Dia das Crianças. Ele conversou com 3 crianças, uma de 12, uma de 8 e uma de 7. Todos eles sustentam a casa deles. São empreendedores. Começaram com um negócio e agora sustentam a própria casa. Mas por quê? Já definiram o propósito. Olha, se eu soubesse disso antes, esse livro já está escrito há muitos anos atrás. E eu nunca li essa miséria desse livro. Estou lendo por causa da Jennifer. Da Jennifer. Você falou da questão do autor ter feito uma reportagem, ter, né, entrevistado 3 crianças e que essas crianças, todas 3, levam a casa dela, né? No caso, sustentam a casa dela, né? Então, eu acho que isso daí também já tem que ser trabalhado a longo prazo. Eu acho que isso daí tem que começar lá na escola. Como você falou, nós educadores, eu, por exemplo, sou professora, eu vejo que esse trabalho não é implantado. É igualzinho a matemática, a educação financeira. Se você não implantar isso daí no seu filho, para ele crescer um adolescente, um adulto consciente que ele não pode gastar ou que tem que gastar tanto, ele não vai crescer assim. Não adianta. Então, é a mesma coisa quando você implementa no seu filho a seguinte questão. Meu filho, olha só, eu tenho aqui tomate, batata e cebola. Olha o preço de ambos. Tá caro. Então, vamos ali no mercado mais à frente, vamos pesquisar o valor para ver se está mais barato. Então, assim, a implementação da criança é a mesma coisa você trabalhar um projeto com ela que você, igualzinho muitos pais, fala assim, não, eu já estou trabalhando com meus filhos, já estou conversando com minha filha para poder ela crescer um adulto consciente das escolhas dela, né? Como fala assim, as escolhas dela tem que ser essa, ela vai estudar no colégio bom, ela vai estudar no colégio padronizado, ela não vai ter problemas, né? Sentido assim, como o livro traz, a questão do sentimento. Então, a pessoa pode ter, mas aí é aquela questão da mãe já começar a trabalhar a questão do sentimento daquela criança para chegar um adulto, não chegar um adulto tão como é que vou dizer, tão revoltado com as escolhas dele, porque tem adolescentes que, quando chega adulto, sou revoltado com minhas escolhas porque eu não tive essa condição de escolha, eu não tive esse poder de escolha. Levantou o ponto que eu ia tocar, porque no final dessa entrevista com essas crianças, o que o Joel fez? Ele simplesmente chamou as mães. Ele falou assim, cara, eu tenho um filho pequeno, ele falou. E eu quero saber o que vocês fizeram para essas crianças serem do jeito que são. E eu escutei todo o podcast, e depois a reflexão que veio em mim foi que em todas as famílias, todo mundo, a galera já ensinou para as crianças isso desde o comecinho, que o dinheiro era importante, que o dinheiro podia comprar, mas às vezes podia fazer bem, mas também podia fazer mal, sabe? Isso já é ali do berço. E óbvio que não é 100% da classe ou da sala de aula que vai ser aí uma criança que vai sustentar a família. Isso aqui é aquela pequena porcentagem. Mas o que eu gostei de ouvir foi que a primeira mãe falou assim, não, é porque meu marido, ele trabalha no mercado financeiro. Então, quando ele chega em casa, a gente conversa sobre isso. E ele foi ouvindo e se interessou e gostou, e a gente incentivou. Então, não é porque, então meu filho vai ser empreendedor, não é isso. Mas aquela sementinha que vai no coração da criança, eu sou professora de matemática e a gente ensina matemática para o aluno. Você vai perceber que tem um aluno que gostou da matéria, sabe? Que ele quer saber mais, ele é ansioso, ele termina mais rápido, sabe? É isso. Não, você é da matemática. Já tem outros que não. Eu gosto de geografia. Quando você começa a falar de geografia, criança, você vê o olhinho brilhar, sabe? Pronto, esse daqui gosta disso. E eu acho que o Napoleão Hill, quando ele escreveu o livro, e ele trouxe essa pergunta para o diabo, pelo menos essa é a minha percepção, ele quis tocar nesse assunto, sabe? Nesse ponto. Agora, também, Rangel, uma coisa que me chamou muita atenção é que trazer para os dias atuais também a questão de nós aqui,
que estamos aqui na live e que, de repente, nossos pais não teve muito acesso à escola nem a estudo, mas que chegou para você e falou assim, poxa, estuda, meu filho, para você ser alguém na vida. Mesmo ela não tendo a percepção desses pais que hoje em dia são empreendedores, são empresários, que mexem com o mercado financeiro lá, assim, a questão do estuda, meu filho, para você poder vir ser alguém na vida, para você poder não passar pelo que eu passei. Né? Essa é a questão também. Agora você tocou nesse ponto também que eu quis trazer também. Até porque é uma coisa que minha mãe sempre falou, minha filha, estuda para você um pouquinho mais, né? Para você ter um conhecimento de você saber mais, mexer em mais alguma coisa, se estruturar na vida, ter uma estrutura, na verdade. Porque assim, aquela questão que quem não ouve dos pais aqui também, a questão de quando eu morrer, eu quero ver como você vai ficar. Né? Não, aí a gente tem que mostrar que pelo menos um pouquinho a gente sabe, nem que não seja cozinhando, mas aí a gente sabe, né? Não, o nosso pai é o maior exemplo disso aí que a senhora acabou de falar. Porque nosso pai, ele só cursou até a 4ª série e, tipo, com um pouco de estudo, né? Porque ele não fez uma faculdade, não terminou o ensino médio. Era um baita de um empreendedor. Aí, hoje, a gente fica se perguntando, imagina se ele tivesse feito uma faculdade, imagina se ele tivesse lido só um livro desse aí, ó. Nosso pai era pastor, então ele lia mais a Bíblia do que livros. Mas, poxa, imagina se ele tivesse tido um entendimento igual desse cara e um livro desse. É isso. E a gente tem que também, no longo prazo, nossos filhos, né? A gente está com um entendimento desse agora. Os nossos filhos, os nossos netos, o que a gente vai passar para eles? Então, é legal pra caramba. Aqui na live o pessoal falou assim, a Elaine, ela falou assim, ó, estudar e conhecer para achar o seu propósito. É um pouquinho disso, de você meio que experimentar, mas você já sabe o que você quer de fato. E escolher seu propósito. Eu acho super interessante você ter trazido essa parte, porque no próprio livro ele também coloca outras coisas, né, para a gente poder chegar, colocar em prática, para a gente poder repassar para as futuras gerações. É justamente isso. Algumas vezes a gente vê com alguns que estão chegando agora que tem, assim, eu vejo que até certo ponto, às vezes o que a gente não teve, a gente quer proporcionar tudo para os nossos. E isso foi um problema. Eu vejo algumas crianças com um problema de principalmente não serem gratas pelas coisas que conseguem. Então eu vejo assim, eu convivo com muitos adolescentes que, assim, além de ter ter participado desse sistema educacional que é normal, como está hoje, né? Que não é ensinado sobre essas coisas, e você vê o pessoal chegando aí, como a gente chegava, né, que falava assim, você está chegando aos 18 anos, e aí, o que você quer ser? Parece que foi feita essa pergunta ontem para a pessoa, não está sendo feita já há um bom tempo. E as pessoas estão completamente, assim, parece que você ver muitos adolescentes frustrados, que não sabem lidar com emoções. O que eu vejo de adolescentes, desde antes da pandemia, muita gente ansiosa, que não sabe lidar com emoção, não tem inteligência emocional ao menor sinal de problema. Se afasta, não quer vencer aquela dor, não quer se afastar o máximo que pode da dor, não querendo aprender com aquilo ali. Então, acho que hoje, a ideia também do clube, quando eu pensei, acho que eu não cheguei a passar esse plano, mas quando eu pensei, eu falei assim, cara, eu quero pegar e aprender algumas coisas novas que eu reconheço e que algumas eu consegui reconhecer de outra forma. Na minha cabeça, alguns pensamentos perpetuavam e depois, quando eu fui ler livro, eu fui entender, como, por exemplo, quando eu aprendi assim, não, cara, isso aqui tem que ser culpa minha. Isso aqui eu tenho que entender qual é a minha culpa nisso aqui. Depois eu fui ver que era um conceito de autorresponsabilidade, que aí você já consegue começar a ver as informações, os rótulos, né? E isso é importante passar para quem está vindo aí, passar da melhor maneira possível, e quanto mais cedo, melhor. E acho importantíssima essa parte nesse capítulo, porque quem tem filho pequeno, dá tempo de chegar e pensar. Quem pretende ter filho, já dá tempo de pensar em como fazer esse tipo de educação. Existem coisas que a gente, infelizmente, não vai ter na escola. Eu não sei se vocês conhecem o Augusto Cury, né, que acho que é um psicólogo, ele é psicólogo,
Ele é médico? Não lembro. Sei que ele é famoso, né, por vários livros na área de psicologia, vendedor de sonhos e tudo mais. E ele tem um método que ele fala sobre inteligência emocional e foi implementado em várias escolas, inclusive tem algumas aqui no Rio, algumas perto, né, que vão trabalhando um pouco essa parte emocional para as crianças crescerem com isso. Mas tá, isso aí a gente está falando de uma escola, e as outras milhares? Quem tem que fazer é a gente, né, é o nosso papel como responsável, né, como tutor. Você trouxe bem o reflexivo do poder da autorresponsabilidade. Até que tal ponto você pode botar essa autorresponsabilidade nesse adolescente, ou nesse jovem, ou em nós mesmos, né? Até que tal ponto o jovem ele tem aquele poder daquela autorresponsabilidade. Quando você traz a ideia do Augusto Cury, eu também trago a ideia da escola montessoriana, porque a questão do adolescente lá, começar lá no primário, ele mesmo começar já a montar as coisas dele, já começar a cuidar do material dele, começar a cuidar das coisas em casa. Então, assim, aquilo dali traz uma vivência para ele. É como nós falamos lá no começo, como nós argumentamos, e que nem o Rangel falou, sobre a questão da independência da criança já ir crescendo jovem, dentro do ambiente familiar, já sabendo o que é certo, o que é errado, já sabendo quanto que é uma quantia de dinheiro, quanto que é a educação financeira, quanto que eu vou gastar aqui, quanto que eu vou fazer meus pais gastarem. Até porque o adolescente hoje em dia, ele está perdendo também, muitos jovens estão se perdendo muito assim, porque os pais dão tudo. Tipo assim, vou dar um telefone caro, um iPhone, pronto. Vou pagar uma escola particular. Creio que assim, eu, por exemplo, estudei em escola pública, não estudei em escola particular, mas hoje em dia o ensinamento é uma escola particular que você vai pagar para o seu filho e você quer ver o rendimento daquilo dali, quer ver o que o professor vai falar ou não. Aí dou um celular caro, por exemplo, assim, trocas. Se você passar, eu te dou um celular. Se você passar, eu te dou uma moto, ou senão essa PCX que está nova aí, para o adolescente, do notebook para você. Mas não é bem assim uma troca. Eu acho que você tem que ter uma conversa e um limite no adolescente, que você coloca assim, ou na pessoa, fala assim, não, olha, você faz isso, mas em troca você tem que me mostrar que você é bom nisso. Para mim, é assim, a questão do não vou fazer, mas eu vou ensinar como fazer, né? Aquela questão que a gente sempre fala, né? Eu vou te dar a vara e vou te ensinar a pescar. Você aprende se você quiser. Eu sou mais a motivação do meu pai. Ele falava assim, se você passar, você não vai apanhar. Eita, eu estudava pra caramba. Uma questão desse capítulo? A minha parte, essa foi o que me chamou mais a atenção. Tem várias coisas aqui desse capítulo que me chamou a atenção, mas uma que eu botei, que eu achei até que o amigo fosse falar sobre, e eu queria falar sobre outra, que eu falei mesmo que eu queria falar sobre outra, mas eu vou falar sobre essa. Meu amor, mamãe já vai te dar comida, tá? Participação especial de Perséfone. Peraí, deixa eu falar aqui, tá? Uma passagem que me chamou muita atenção quando ele fala sobre oração, né? Que ele fala nesse capítulo. E aí ele fala aqui que ele faz uma pergunta, assim. Mas você disse que a definição de propósito é o único tipo de oração em que alguém pode se basear. Agora você diz que todas as orações trazem resultado. O que você quer dizer? Porque antes ele perguntou assim, por que a maioria das orações falham? Aí o diabo respondeu, elas não falham. Todas as orações trazem aquilo pelo qual se reza. Aí é quando ele pergunta, agora você diz que todas as orações trazem resultado. O que você quer dizer? A maioria das pessoas que reza recorre à oração somente após tudo ou mais ter falhado. Naturalmente, elas começam as suas orações com suas mentes cheias de medo, de que suas orações não serão atendidas. Os medos, então, são realizados. A pessoa que começa uma oração com um propósito definido e fé inabalável de que vai alcançar os seus objetivos, coloca em ação as leis da natureza que transmutam os desejos dominantes de uma pessoa no seu equivalente físico.
Então, por que isso me chamou muita atenção, essa passagem? Porque lá, assim, esse livro, né, foi lá, ó, uma entrevista exclusiva escondida desde 1938. Esse livro, ele é muito antigo. E a gente está vendo, eu não sei vocês, mas à medida que a gente vai lendo os livros, eu vou vendo uma passagem dos autores, cada um pegando vários conceitos que vem muito dessa entrevista aqui e trazendo para a forma como eles acham melhor, rotula da melhor forma, né? E como você vai conseguir entender, como você entendeu e você passa o seu entendimento. Isso aqui, quando ele fala, ó, eles começam as suas orações com suas mentes cheias de medo, e os medos, então, são realizados. A gente viu isso no Poder da Autorresponsabilidade. Paulo Vieira falava que quando a gente já começa alguma coisa pensando que aquilo ali não vai dar certo, a gente vai concretizar o não dar certo. Ele já falava sobre o poder do pensamento em cima de quê? De que como aquilo ali vai atrair as coisas a serem concretizadas para a gente. Então, se a gente quando a gente vai fazer uma oração, que seria uma oração a Deus, que a gente pede alguma coisa, é bom a gente parar para pensar em como a gente está fazendo esse tipo de pedido. Primeiro, a gente só tem o costume de fazer o pedido quando já está dando problema. A gente só consegue, só começa a recorrer quando deu ruim, ou a gente já está recorrendo um pouco antes, a gente está pedindo a bênção para que aquilo ali que a gente quer dê certo. Existe uma diferença. E a diferença está justamente nessa. Quando você faz uma oração pedindo socorro a Deus, ele vai chegar e vai falar assim, vem cá, beleza, você está pedindo socorro pelo quê? Então, beleza. Se é socorro por aquilo ali, então acho que aquilo ali tem que acontecer, porque era até uma coisa que eu ia trazer. Esses dias hoje é terça, foi ontem, tive a oportunidade de estar com a minha mãe, passou na sessão da tarde o Todo-Poderoso 2, né? Que ele fala, é um filme de comédia, que ele fala sobre que Deus vem através de Deus, é o Morgan Freeman, né? Que ele vem pedir para que seja criada uma nova Arca de Noé, para o personagem principal. E vamos supor, alguém hoje chega e fala assim, Deus falou comigo que é para eu poder montar uma arca. E vai acontecendo várias coisas. Os animais vão sendo atraídos por ele em pares, eles vão andando em pares. É engraçado, é bem legal. Esse é um filme antigo, vale a pena. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. E o que Deus vai fazendo? Deus vai pegando, botando todas as oportunidades para ele, tipo, meio que virar o Noé da Bíblia. Então, Deus vai fazendo a barba dele crescer, por mais que ele raspe, bota o cabelo dele para crescer, manda vestimenta estilo de antigamente, que aí ele tenta não usar. Deus vai lá, bota ele nu, né? E vai fazendo essas coisas. Enfim, ele vai aparecendo isso e aparece essas coisas de um dia para o outro. E a mulher dele fica desesperada, ao ponto que, como ele é um deputado, ele anuncia para todo mundo que Deus falou para ele em rede nacional que era para ele poder criar uma arca. E aí a mulher resolve sair com os filhos porque acha que o marido enlouqueceu. Quando ela está no meio da estrada, que ela não acredita, ela é uma pessoa de fé, mas ela não acredita que Deus falou com o marido. Quando ela está no meio da estrada, Deus aparece para ela, em forma de uma pessoa que vai atendê-la. E aí ela chega e ele pergunta, ela pede lá um pouquinho mais da porção dela, aí ele pergunta, tá tudo bem? Ela falou assim, tá tudo bem. Logo depois ela falou assim, não tá tudo bem, eu tô com um problema em casa, ela se sente confortável. Aí ela falou assim, meu marido enlouqueceu. Aí ele chega e pergunta assim, você acha que quando alguém pede paciência, Deus manda paciência ou ele manda uma situação de impaciência para a pessoa aprender a como atravessar aquela situação? E aí ele entra nas orações dela. Na oração que ela pedia, a Deus que ela falava, ela pedia para unir a família dela. E aí ele entra. Você acha que quando alguém pede para unir a família, Deus vai mandar a união propriamente dita ou vai mandar uma situação em que você possa trabalhar para unir sua família? E aí ela acha meio estranho, porque ela fala assim, nossa, você foi justamente no meu ponto da oração, e ela vai
e volta para acompanhar o marido, porque ela entende que ali foi mandado para ela uma situação para ela poder trabalhar. Então, por que eu trouxe essa situação? Porque quando a gente pega e a gente trabalha a oração pedindo auxílio, pedindo para que dê certo alguma coisa, pensando no positivo, todas as situações vão ser mandadas para que a gente possa passar por aquilo ali da melhor maneira possível e que vão trabalhar em favor daquilo nosso. Mas se a gente só pede no desespero, vão ser enviadas coisas desesperadoras para a gente. Aí ele até continua aqui. Quando você escuta uma pessoa rezando por algo que ela deveria conseguir com seus próprios esforços, você pode ter certeza de que você está escutando um alienado. Porque o que acontece? Em geral, as pessoas que pedem alguma coisa já no desespero, já no medo, elas estão provavelmente pedindo um atalho, uma forma daquilo ali acontecer sem que ela precise gastar muito, sem que ela precise dedicar muita energia, que aconteça de uma forma mais tranquila, entendeu? Pode falar, Aline. Há 2 semanas atrás, né, você falando, né, dessa situação, eu fui atender, né, no consultório, né, e aí eu conheci uma outra psicóloga lá, né, ela é argentina, né, e ela trabalha com programação neurolinguística, né, algo assim, né, e aí ela começou a me fazer várias perguntas, né, em relação a relacionamento, né, eu falei, né, que eu era solteira e tudo mais, e aí ela falou assim, né, nas minhas lamentações, ela falou, né, assim, você não está jogando por universo que você quer. Aí ela contou que ela morava na Argentina, né, e reunida com as amigas dela, ela virou um belo dia e falou assim, eu vou encontrar uma pessoa, né, essa pessoa, ela vai ter muito dinheiro, e eu nunca mais vou ter problemas financeiros, né? Porque esse dinheiro que essa pessoa vai ter vai ser capaz de resolver todos os meus problemas financeiros. E aí ela descreveu para as amigas, né, o tipo de pessoa que ela ia encontrar. Né? Não falou nem que ela queria, ela ia encontrar essa pessoa. Tá? Ela largou tudo lá e veio para o Brasil. Né? Aí no Brasil, ela, né, tinha a mãe uma amiga da mãe dela, estava muito doente, né? E ela, a mãe dela, sempre ajudando, sempre indo no hospital, cuidando dela, aquela coisa toda, né? E essa mãe essa amiga da mãe dela, ela tinha um filho, né? Bem mais velho, né? E tudo mais. E aí esse filho também estava, né, nessa luta, né, com a saúde dela. E antes dela morrer, né, ela virou para essa psicóloga e falou, né, poxa, eu queria que você casasse com o meu filho, né, não deixa ele sozinho, né, ela falou isso e passou, né, ela acabou falecendo e aquilo tudo, e aí a vida foi seguindo, né, e ela, como ela estava aqui no Brasil, ela ia entrar em situação irregular, porque ela veio para o Brasil e acabou, né, tendo uma união com uma pessoa por conta da nacionalidade, né, para continuar no Brasil, só que, né, deu ruim em algum momento e essa pessoa desfez esse casamento, né, e aí ela estava para voltar para o país dela, por conta disso, que ela não poderia mais ficar no Brasil. E aí esse filho dessa senhora virou para ela e falou, se você quiser, eu resolvo o seu problema, né, a gente casa, né, no papel, né, e a gente resolve esse problema. E assim foi feito, né? Foi o que ela precisava naquele momento, né? E ela fez esse casamento, né? Para continuar no Brasil. Acabaram morando junto ali, né? Como amigos. E um belo dia ele virou e falou assim, né, que queria, né? Consumar o casamento, né? Digamos assim, né? E aí ela falou para ele, olha, eu não gosto de você. Para isso acontecer, você vai ter que me conquistar, né? Porque não é assim. Ele era muito mais velho que ela, né? E assim foi feito, né? E ele aos poucos foi conquistando ela e as coisas fluíram, né? Ela teve um filho, né, com ele faleceu e assim ele tinha uma condição financeira muito boa e que assim hoje ela não tem problemas financeiros.
E aí, quando ela chega e volta e conta isso para as amigas dela, né, ficam, né, espantadas, porque no primeiro momento essas amigas riram, né, dessa ideia toda, mas assim, ela realmente conseguiu o que ela queria. Não era, né, aquele, né, como, digamos assim, aquela coisa, né, dos sonhos, né, aquela idealização, eu vou encontrar o cara, né, mas é a situação que ela pediu. E aí hoje ela não tem problema nenhum, não depende, não tem dificuldade, trabalha, porque ela gosta de trabalhar, mas a questão, tudo que ela pediu, ela conseguiu. Uma pessoa, né, amorosa, carinhosa, que conquistou ela, né, e fazia de tudo, né, para agradá-la, né, então foi basicamente tudo aquilo que ela pediu, mas não no formato, né, que às vezes a pessoa pensa, no Príncipe Encantado que vai chegar no caso. Não, foi um pouco diferente, mas foi tudo aquilo que ela projetou, entendeu? E aí você falando disso, eu recordei dessa situação. Ela fala que a gente tem que, aí ela falava para mim, você não está projetando ali no universo, porque se você colocar, né, a pessoa que você quer, ela vai estar ali, ela vai ter que aparecer, porque ela vai ter que estar no universo em algum lugar. Então, aquilo que você projetar vai ter que estar em algum lugar, né? E para isso, né, a gente, né, e eu remeti muito aos livros que a gente está lendo, né? Porque é justamente isso, né? Se você projeta em algum lugar, em algum momento, aquilo vai ter que ser materializado, né? Show de bola. E até a última frase dessa conversa, dessa resposta do diabo, é a seguinte: a lei da natureza diz o seguinte: saiba o que você quer, adapte-se a minhas leis e você com certeza o terá. Então é bem realmente formalizando e finalizando aí o que você falou, que é exatamente isso. Quando a gente define e a gente pede em oração muito bem definido, e eu acho que o mais importante dessa passagem, que eu fiquei, assim, que me chamou a atenção, é que o costume, né, é a gente muitas vezes só pedir pelo socorro. A gente muitas vezes esquece de pedir a bênção, que é a bênção para o antes de acontecer, né? E aí é isso, é você jogar para o universo o que você quer e ter a fé de que isso vai voltar até você. Eu falo que, assim, por que eu gosto hoje de ler esse tipo de livro e acho que, assim, é bem importante para a minha formalização e que, assim, eu vou entendendo algumas coisas que eu já pensava e que foram ganhando nomes e foi ganhando definição, porque são coisas que muitas vezes eu imaginava assim, gente, eu acho que só eu penso assim. Porque, por exemplo, eu não tinha oportunidade de conversar com você, que é uma amiga minha de anos, não sabia se você talvez fosse conseguir entender esse tipo de conceito, não tinha outras pessoas com quem eu pudesse conversar isso, e agora eu sei que existem livros, existem pessoas que entendem o que eu falo. Antes de conhecer, não tá na live não, né? Antes de conhecer o Jorge, Novo Mundo dos Jogos, eu era uma pessoa que, tipo assim, cara, eu vivia a vida doidada, eu curti mesmo, né? Você sabe, você acompanhou que nós curtimos muito e eu curtia bastante, entendeu? Então, posso dizer assim, vivi e vivi, né? Entendo. Então, mas chegou uma hora que eu estava cansada disso. E assim, eu saí de um relacionamento que era longo. Eu comecei a namorar muito cedo. Eu fiquei quase 5 anos num relacionamento. E, assim, eu só me permiti entrar num novo relacionamento quando eu me sentisse, falei assim, gente, não sinto mais nada pela pessoa e estou pronta para poder entrar no relacionamento. Isso só aconteceu 6 anos depois que eu fiquei solteira. E naquele ano que eu conheci o Jorge, eu cheguei e falei assim, cara, eu tô cansada, agora eu cansei de ficar solteira, agora eu quero uma pessoa, mas eu não falava em voz alta. Meus pensamentos eram, a partir de agora, eu só quero conhecer pessoas para relacionamento sério. Então você só me coloque pessoas que vai ser para relacionamento sério, universo. Mas eu não falava universo, não falava nada, eu só pensava, eu só quero pessoas para poder relacionamento sério. E o meu radar só estava buscando isso. E aí entra a tal da frequência. Como eu estava na frequência para uma pessoa de relacionamento sério, entrou na minha frequência uma pessoa que estava disposta a um relacionamento sério. Mesmo ele não sabendo, porque nós ambos entramos numa relação que, cara, era pra gente se divertir também. Só que chegou num ponto que talvez eu tenha emitido esse meu desejo interno e o meu pensamento era tão forte
que atraiu ele, nós viramos amigos, dali nós viramos, né, ficantes, e dali partiu dele, que era uma pessoa que também estava numa bagunça só, e que virou de uma hora para outra uma chave e falou, eu quero ter um relacionamento com você. Então, parece uma coisa que, tipo assim, lá atrás eu falava assim, gente, não é possível. Porque ele saiu de um dia, vamos só a zoeira, para o outro, ó, eu quero ficar com você e pronto, acabou, tem que ser certinho. E aquilo me assustou no início. Eu falei, não é possível. E aí, hoje, entendendo, foi mais ou menos isso. Eu só não fiz da forma formal ou da forma como eu achava que é bonitinha, ou a forma religiosa, que é de você chegar, de talvez só acontecesse se eu fosse para algum templo, se eu fosse para alguma igreja, ou alguma coisa assim, mas acontece. Então, assim, colocar o seu pensamento naquela frequência é uma forma de oração. Já é o início do que você está pedindo. E aqui nessa passagem fica bem claro: peça a bênção, pense na bênção antes dela chegar até você. Mentalize antes de chegar até você, porque isso fica até claro nos outros livros que a gente leu. O Hal falava, cara, pense que você é antes de você ser, porque isso vai fixando, isso vai voltando até você. A frequência vai trazer até você. Então, assim, eu achei espetacular essa parte do livro. Cara, a leitura em si, ela te leva para um conhecimento que de conversar você não vai alcançar, de estudar você não vai alcançar, de ver vídeo você não vai alcançar. Leiam, galera, leiam, é muito importante. Ah, Rangel, mas eu não consigo ler. Essa participação de vocês aqui hoje vai entrar para a história, sinceramente. Vou salvar isso aqui, porque entendam que a gente está aqui no mastermind. Esse termo mastermind foi criado pelo Napoleão Hill. Eu não sei nem se eu poderia falar ele aqui, porque ele é patenteado. Óbvio que não tem nenhum juiz, ninguém que vai processar a gente aqui, até porque só eu que falei, então, como a Jennifer que mandou eu falar, aí eu tô falando aqui. Mas hã? Eu nego. Mastermind é isso, é a gente, várias mentes para um propósito só, que é tanto o autoconhecimento quanto a alta performance. A gente quer ser pessoas melhores. Você que está assistindo aí na live, tanto na minha quanto na da Jennifer, esse grupo é para quem quer crescer, quem quer fazer alguma coisa para melhorar a própria vida. Você olha para você e fala assim, cara, tem alguma coisa aqui que não está certo, tem alguma coisa errada, eu quero melhorar em algum lugar da minha vida, em algum aspecto. Vem para o grupo, vamos começar essa leitura. Olha, a oportunidade está na sua mão. A gente está no terceiro livro, daqui a pouco a gente está no 50º e você vai perder aí esse hype, vai perder aí esse trenzinho do conhecimento que a gente está iniciando. Fechou? E ó, vou fazer um comprometimento ao vivo aqui e vai ficar gravado. Olha, tu tá em live, mulher. Sobre os livros agora, a gente vai trazer mais insights assim que tenha feito nossa cabeça, né, explodir. E alguns outros insights, ainda tem insights sobre esse capítulo. Esse próximo insight eu vou botar amanhã, junto quando eu subir a live, para poder botar um link, que eu quero também a interatividade aí de vocês, ainda sobre esse capítulo, que tem uma parte final assim que eu falei, cara, não quero mais falar, falei com o Rangel, não vou mais falar sobre isso, Rangel, eu vou falar sobre outra coisa. E eu fico, não vou falar mais sobre isso, Rangel, eu vou falar sobre outra coisa. E assim, a ideia é para a gente poder trocar mais ideia mesmo, por isso que a gente vai. Até dei a ideia para o Rangel para algumas coisas que a gente ir colocando ao longo do período aí no próprio grupo para a gente poder debater, para quando for agora ser um pouco mais enxuta, mas falhamos miseravelmente. Mas tá bom, hoje a reunião foi muito boa mesmo. A Bianca caiu? Caiu, né? Vamos ligar a câmerazinha pra gente tirar uma fotinha. Pra gente tirar a foto do encontro. Vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram comentar, gente? Que agora eu não tenho mais nada que falar sobre esse capítulo.
conhecimento gratuito. Isso aí, gente. Vem para lá, vem para cá. Tá o link do nosso meeting, acho que vai ser o mesmo, mas se não for, eu troco para a próxima aula. Tá o link lá disponível na minha bio, para vocês poderem entrarem no grupo, que eu mando também o link por lá. Venha, mesmo que não consegui pegar o livro do começo. Aqui vocês tiveram como ter uma noçãozinha de como é o nosso debate. Dá para todo mundo participar, porque são coisas do dia a dia, são insights que a gente troca sobre coisas assim, do dia a dia. A gente traz sempre para a nossa realidade, da melhor forma possível. E é uma forma de você engrandecer, ter conhecimento, adquirir conhecimento e trocar, né, a sua forma de pensar com a gente, porque a gente quer saber como é que é a sua forma de pensar, como é que você está pensando aí, se às vezes pode ter alguma coisa que pode agregar ou não. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje. Gente, Bianca que acaba que não deu para poder participar, né? É isso.